Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes ou familiares de vocês. Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e hoje a gente vai falar um pouco sobre implicância e birra. Será que o seu familiar realmente está contra você? Será que ele realmente lhe acusa de roubo? Então vamos falar um pouco dessas situações que são muito comuns no cuidado dos pacientes com demência. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com alguém que você quer que assista, além de se inscrever nos nossos outros canais, @Geriatria com Miola, no Instagram e no TikTok. Também não se esqueçam de que esses assuntos a gente aborda com muito mais profundidade na jornada de cuidado do paciente com demência, que você pode se inscrever nela através da bio lá do nosso Instagram, já na próxima turma, ou entrar na lista de espera para uma turma que virá, tá bem? Então, lá no nosso Instagram, com muita frequência, a gente vê familiares de pacientes, cuidadores, citando que o paciente está contra ela, que briga muito, que tem muita implicância, que tem birra, que às vezes não quer fazer as coisas, e muitas vezes ainda o familiar cita assim de que mas ela sabe o que ela está fazendo, porque ela fala alguma coisa que dá para ver que ela está entendendo, o que ela está fazendo, E aí a gente sempre explica, tanto nas consultas, quanto aqui, quanto lá no Instagram, que o paciente, a partir do momento em que ele tem o diagnóstico de demência, a gente comprova que ele tem um declínio cognitivo. Geralmente, falando de doença de Alzheimer, que é a mais comum, mas isso acontece também nas outras, a doença de Alzheimer, ela acomete muito a memória e o raciocínio e o aprendizado. Ou seja, acomete tanto o paciente não lembrar das coisas e especialmente a memória recente, A gente já falou disso em outros vídeos do canal, vocês podem procurar aqui por vídeos de memória, que a gente explica, que o paciente com doença de Alzheimer ele tem um problema na memória recente. Então ele fala alguma coisa e minutos depois ele já não lembra que falou. Então ele faz alguma coisa e minutos depois ele já não lembra que fez. Mas ele também tem um comprometimento cognitivo no raciocínio, o que faz com que a partir desse momento ele tenha muita dificuldade em conseguir entender coisas novas ou fazer atividades que ele precisa ter um raciocínio muito complexo. Por isso que grande parte das atividades mais complexas do dia a dia dele, ele vai deixando de fazer porque ele vai se perdendo e ele não tem mais capacidade de fazer isso. Como administrar as finanças, como aprender a mexer num celular, como lembrar de tomar os remédios ou mesmo como fazer receitas mais complexas. Então, a partir do momento em que a gente define o diagnóstico de demência, define que o paciente tem um comprometimento cognitivo, a gente sabe que esse paciente ele não tem mais a capacidade cognitiva para lhe enganar. Então ele não consegue ter um raciocinar que ele vai fazer determinada coisa porque ele quer pegar uma peça em você, porque ele vai fazer exatamente daquela forma para lhe incomodar. Então ele não tem mais a capacidade cognitiva de elaborar uma tarefa especificamente para isso. Então nesse cenário você precisa entender que essas atitudes do paciente, sejam de implicância, sejam de birra, ou outras coisas, fazem parte dos sintomas da doença. É você que precisa entender o que muitas vezes o paciente quer demonstrar com essas atitudes. Pode ser que essa implicância, essa birra seja uma forma dele dizer que não quer que você saia de perto dele, que ele tem medo de ficar sem você, ou que ele quer fazer determinadas coisas que às vezes você não está entendendo, ou que tem algo incomodando ele, mas ele não consegue expressar da maneira correta, da maneira com que ele faria se ele tivesse a capacidade cognitiva preservada. Então, a partir do momento em que a gente fecha o diagnóstico de demência, a gente não acredita mais que o paciente tem a capacidade de mentir de propósito, enganar de propósito,
ou ter um raciocínio para ficar implicando com você especificamente de propósito. Essas coisas, elas fazem parte da doença e geralmente a forma como ele se expressa é a forma que ele tem no momento, porque ele agora tem uma dificuldade de tentar falar algo que muitas vezes ele não está conseguindo da forma ideal, né? Como a gente faria com uma cognição preservada. Então, entenda de uma vez por todas que ele não está de birra contigo, ele não está de implicância, ele realmente quer falar alguma coisa, mas talvez ele não consiga falar isso da forma que deveria ser falada justamente por causa da doença. Então, quem está te incomodando, quem está falando com você é a doença e não é o seu familiar ou o seu paciente. É você que precisa entender isso, para aí sim poder cuidar com mais qualidade. E justamente por causa desse comprometimento cognitivo é que acontecem situações clássicas como uma que grande parte dos nossos seguidores comentou que já aconteceu lá na sua casa, que é o familiar acusar alguém, né, de ter roubado alguma coisa em casa. Então vejam, pessoal, né, que é óbvio que o paciente ele não faz isso porque ele realmente, né, na realidade ele acredita que alguém roubou ele, né, mas ele não faz isso na cabeça dele, elabora isso para pegar uma peça, para incomodar ou para fazer qualquer coisa. Justamente isso está intimamente ligado com a perda cognitiva que ele tem, né? Então a gente sabe que o paciente ele tem essa perda da memória recente e na maioria das vezes o que acontece é ele coloca alguma coisa que ele quer muito em algum lugar e depois ele esquece onde ele guardou, né? E a partir do momento em que ele esquece onde ele guardou, ele não acha mais. E aí a saída mais fácil e simples na cabeça dele é achar que alguém roubou essa coisa dele, né, e sumiu com esse objeto que agora ele não consegue mais achar. E vejam que nesse cenário o paciente já esqueceu que ele guardou em algum lugar e não sabe onde está. Ele não lembra que ele pegou o objeto porque ele esquece das coisas recentes. Então não adianta você chegar lá e ficar brigando com ele, dizendo: pai, mas ninguém veio aqui, ou não foi o cuidador novo não estava aqui, ou né, não, isso não aconteceu, né, você tá louco, né? Então não adianta a gente ir lá e ficar insistindo com ele, porque na cabeça dele essa situação já está fechada. Ele tinha algo, ele foi lá no lugar que ele achava que tá e não tá, ele não consegue achar e alguém levou. Então nessa hora você sabe, por exemplo, que ele não saiu de casa e que muito provavelmente ele pegou e guardou em algum lugar que agora ele não lembra. Se você está preparado, se você acompanha os nossos vídeos, se você se inscreveu na jornada de cuidado do paciente com demência e viu todas as aulas, né, ouviu parte do nosso conteúdo, você sabe que justamente ele não lembra onde deixou por causa de um comprometimento cognitivo relacionado à doença. Então o melhor a se fazer nesse cenário é tranquilizá-lo e tentar procurar, porque se o paciente não sai de casa, se o paciente está sempre por ali, provavelmente vocês vão procurar e vão achar. Óbvio que existem situações, eu já tive familiares que me contaram situações relacionadas a isso, em que o paciente coloca as coisas em lugares muito inusitados e às vezes é difícil de encontrar. Então esteja preparado para fazer uma varredura ou eventualmente saber que pode estar em um lugar muito inusitado e você vai ter dificuldade para encontrar. Mas provavelmente esse objeto ele deve estar dentro de casa em algum lugar, porque o teu paciente com demência, né, não saiu dali. Então ele deve ter escondido em algum lugar e agora ele não lembra. Tá bem? Essas são só algumas situações que acabam pregando peças em vocês no dia a dia e dificultando o cuidado de um paciente com demência. Lembrem-se que muitas delas acontecem e vocês precisam entender bem o porquê para poder cuidar adequadamente dos seus pacientes. Por isso, a gente tem o nosso curso que é a Jornada de Cuidado do Paciente com Demência, que está com as inscrições abertas agora, né, no começo do próximo mês e que vocês vão poder entrar para a próxima turma. E caso não consigam entrar nessa turma, vocês também podem já se inscrever na lista de espera para a próxima turma que será lançada um pouco mais à frente, tá bem? Por hoje é isso, então, muito obrigado e não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo.
além de se inscrever nas nossas outras redes, @Geriatria com Miola no Instagram e no TikTok. Valeu? Um abraço! Vem aí a nova turma da Jornada de Cuidado do Paciente com Demência. Quero muito que você, que é familiar ou cuidador de um paciente com demência, participe. Mais informações no nosso Instagram, @Geriatria com Miola. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Te espero lá!